Estação Espacial Salyut 7, 12 de julho de 1984. Os cosmonautas Oleg Atkov, Leonid Kizin e Vladimir Solovyov estavam no dia 156 de sua estada de 237 dias a bordo da Estação Espacial de Pesquisa Científica da Rússia. Até então, tudo estava correndo como planejado. Mas nesse dia, os 3 membros da tripulação testemunharam um evento extraordinário. Em 1984, os cosmonautas soviéticos a bordo da Salyut 7 viram um estranho brilho laranja em volta da estação. E viram o que a princípio acharam ser um vazamento de gás. Mas parecia que toda a estação estava rodeada por essa nuvem laranja. E enquanto eles olhavam, a nuvem tomou uma forma. De repente, todos foram cegados por essa luz laranja. Quando a visão deles voltou, eles olharam pelas janelas da estação e ficaram atônitos com o que viram. Eles descreveram ter visto seres angelicais que estavam se movendo ao lado da estação e fizeram isso por 10 minutos. Os cosmonautas descreveram criaturas enormes e aladas com até 25 metros de altura, que pareciam ter halos brilhantes. As autoridades consideraram o incidente como uma alucinação em grupo, em consequência de privação de oxigênio e flutuações de pressão. Algum tempo depois, 3 outros cosmonautas foram para a Salyut 7. Todos os 6, mais uma vez, viram esses seres alados. Mas como poderiam todos os cosmonautas terem a mesma alucinação? Me parece que isso não foi alucinação. O que quer que seja que eles testemunharam foi real. Estava lá fora. Eram anjos? Alienígenas? Eu não sei. Mas quando olhamos para a recorrência de figuras aladas na história humana, em termos de religião, em termos de cultura e mitologia, estamos olhando para algo real? Esses anjos que vemos seriam, na verdade, entidades extraterrestres? Será que as figuras aladas vistas pela tripulação da Salyut 7 eram mesmo extraterrestres? E sugerem que avistamentos similares foram relatados secretamente por muitos cosmonautas russos. Os cosmonautas soviéticos tinham um dilema bem interessante e desafiador em relação a dizer a verdade. Porque, ao mesmo tempo em que eram a face pública do programa espacial soviético, sempre havia o objetivo oculto desse programa, que era testar a capacidade de mísseis balísticos intercontinentais. Então, os cosmonautas tinham que disfarçar publicamente as partes da missão que eram secretas e envolviam a segurança nacional. O que torna tudo ainda mais interessante quando tentamos avaliar o que eles viram quando falam sobre coisas anômalas que supostamente encontraram no espaço. Você tem que entender que muitos cosmonautas, mesmo que vissem algo estranho no espaço, ficavam muito relutantes em falar abertamente, falar em público, porque tinham medo de serem afastados por motivo de insanidade. De fato, alguns cosmonautas soviéticos e russos tiveram experiências muito estranhas no espaço. Será que os encontros estranhos relatados pelos cosmonautas russos e também pelos pilotos militares podem estar ligados aos artefatos descobertos nos Montes Urais e no local da queda em Daunergorsk? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta pode ser encontrada examinando não só o que os cosmonautas russos viram no espaço, mas também o que ouviram. Desde que Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço em 1961, os cosmonautas e outros astronautas de todo o mundo
tiveram visões e experiências no espaço que ficaram sem explicação. Talvez o mais curioso desses incidentes seja o que ficou conhecido como murmúrio espacial. Existe um cosmonauta anônimo, acho que ele é conhecido apenas como Cosmonauta X, que supostamente falou sobre uma experiência que ele e outro cosmonauta tiveram enquanto estavam em órbita. Esse cosmonauta anônimo disse que ele ouviu alguém falando com ele dentro de sua mente. Os dois aparentemente ouviram o mesmo murmúrio dentro da cabeça. Um tipo de mensagem telepática. Esse murmúrio cósmico disse que eles eram os ancestrais do passado muito distante. Eles disseram coisas sobre a família dele, nos Urais, que mais ninguém sabia. E também disseram que eles deviam voltar para a Terra. Que a Rússia não estava pronta para o que eles estavam tentando fazer. De certo modo, voltem para casa. E preparem-se mais. Aconteceu com mais de um cosmonauta. Alguns deles preferiram não relatar porque isso os afastaria do programa espacial. Mas eles falavam uns com os outros quando podiam e descobriram que mais de uma pessoa em diferentes naves tiveram essa experiência. Como tantos cosmonautas russos podem ter ouvido o mesmo murmúrio misterioso enquanto viajavam no espaço? E o que essa voz celestial estava tentando comunicar? É outro exemplo de atividade extraterrestre que só está sendo revelada agora. Com todo o enorme sigilo na Rússia e todas as coisas que estamos descobrindo, parece que isso é só a ponta do iceberg das muitas visitas de extraterrestres que estão acontecendo em todo o mundo. Existe uma enorme riqueza de informações na antiga União Soviética. E quando as pessoas no Ocidente descobrirem mais e mais sobre os eventos e observações na Rússia, elas vão se surpreender. Se tivéssemos acesso a alguns dos arquivos russos sobre extraterrestres, eles poderiam responder algumas das questões que temos. E se algumas das histórias corroborarem com aquelas que estamos familiarizados? Então isso só poderia significar uma coisa. Todos somos visitados pelos mesmos seres. Será que a prova definitiva de que os extraterrestres visitaram a Terra existe na Rússia? Será que essa informação foi ocultada de propósito? E será que as evidências mais contundentes ainda estão trancadas a 7 chaves? Talvez, conforme mais arquivos secretos da Rússia forem revelados, acabemos descobrindo que a verdade sobre nossas origens extraterrestres está nesses vastos arquivos.